A paz do Senhor nosso Deus, a Shalom do Eterno Todo-Poderoso, seja com todos, meus amados irmãos e irmãs. Quero convidar vocês a participar agora do terceiro estudo sobre a aliança de Deus com o seu povo, agora intitulado A Segunda Aliança. Amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Jeremias, o capítulo 31, e vamos ver, irmãos, como é importante a gente compreender o que é a nova aliança, não é? E como podemos participar dessa aliança. Jeremias capítulo 31, versículo 31 também. Primeira pergunta do estudo de hoje: com quem Deus faria uma nova aliança? A nova aliança, irmãos, você aí acha que é com quem? Com quem Deus faria a nova aliança? A Bíblia responde, Jeremias 31, 31. Aqui é como quando Deus ele promete fazer a nova aliança. Eis aí vem dias, diz Yahweh, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Então, meus irmãos, com quem Deus faria uma nova aliança? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Louvado seja Deus. Então é muito simples nós aprendermos aqui com quem Deus faria a nova aliança. A nova aliança é feita entre Deus e o povo de Israel e a casa de Judá. Por que foi necessário Deus fazer uma nova aliança? Por quê? Justamente, irmãos, é o que nós vimos na lição passada, no estudo, no outro vídeo, né? Que diz que eles não foram fiéis à aliança que Deus tinha feito com eles. Versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz Yahweh. Então, irmãos, aqui diz que por que foi necessário agora o Eterno fazer uma nova aliança? Porquanto eles anularam a minha aliança, ou seja, os pais do povo judeu, os patriarcas lá no começo, né, aqueles que saíram do Egito, eles anularam a aliança de Deus. Haviam feito promessas a Deus, 3 vezes juraram obedecer a Deus, guardar a aliança de Deus com eles, mas não demorou muito tempo que Moisés estava lá no monte. Eles mandaram fazer um bezerro de ouro e passaram a adorar, e assim anularam a aliança que Deus havia feito com eles, né? Então é isso aí, irmãos. Deus diz aqui, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Eterno. Então, irmãos, Deus, ele desposou o povo de Israel, ele casou com o povo de Israel, através da aliança, e essa aliança foi anulada pelos pais, né? Por isso que é necessário uma nova aliança. Quando Deus diz farei uma nova aliança, Deus ele só faz uma nova aliança com quem ele fez uma primeiro. Não se pode existir nova aliança com quem nunca se fez aliança. É por isso, meus amados, que a nova aliança, ou seja, como nós vemos lá, a Bíblia foi dividida em Antigo e Novo Testamento. Esse Novo Testamento é nova aliança com o povo de Israel, o povo de Deus. Então vamos lá. E só é nova por quê? Porque ele já havia feito uma. Eles não foram fiéis a essa aliança, então Deus agora dá uma segunda chance. Vou fazer uma nova aliança, vou dar uma nova chance. Amém? Os princípios da primeira aliança e da segunda aliança são diferentes ou são os mesmos princípios? Um colega nosso, ele botou assim: o que é que mudou da primeira aliança para a segunda aliança? Um irmão colocou aí na internet. E uma pessoa respondeu assim: tudo, mudou tudo. Na realidade, irmãos, nós vamos ver aqui se os princípios da primeira aliança e o da segunda aliança são diferentes. Versículo aqui 33, Jeremias 31, 33. Deus diz, irmãos, olha, porque essa é a aliança. Olha qual é a aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Irmãos, note bem que essa aliança é com o povo de Israel, com a casa de Israel.
Depois daqueles dias, diz o Eterno, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eles quem? Israel, o povo de Israel. Então, irmãos, a nova aliança, a primeira e a segunda aliança têm os mesmos princípios. A diferença da primeira aliança para a segunda aliança é que a primeira aliança foi escrita em tábuas de pedra e num livro. E lá, como nós lemos no estudo da primeira aliança, Moisés pegou o livro da aliança e leu ao povo, e o povo disse: tudo que o Eterno falou nós faremos e obedeceremos. Mas a segunda aliança também é as leis de Deus, assim, lhes imprimirei na sua mente, lhes imprimirei as minhas leis. Não é só a minha lei, ou seja, não é só os 10 mandamentos, é as minhas leis. E no seu coração lhes escreverei. Então, assim, a diferença da primeira e da segunda é essa, que na primeira, as leis de Deus foram escritas em tábuas de pedra e também em um livro. Na segunda aliança, na nova aliança, ela é escrita na mente e no coração. É interessante que duas coisas também. A primeira foi nas tábuas de pedra e no livro, e na segunda aliança é na mente e no coração. Amém? Então essa é a diferença. Os princípios são o mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que todos os princípios de Deus são justiça e são juízo. Então não há por que mudar as leis de Deus, porque todos são justiça, todos são juízo. Amém? Então vamos lá. Como será quando essa nova aliança atingir o seu cumprimento? A nova aliança ela ainda vai se completar plenamente, ainda não se completou plenamente. Mas como será quando a aliança se completar plenamente, né, atingir o seu cumprimento? E o que Deus fará ao povo de Israel? Diz aqui o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece Yahweh? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz Yahweh. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, na segunda aliança, na nova aliança, quando ela atingir o seu ponto máximo, o seu cumprimento, diz que não precisará mais de um irmão ensinar outro irmão. Não é por quê? Porque eles terão as suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, em sua mente e em seu coração, gravados mesmo. E diz aqui, a promessa que Deus faz a Israel é que: pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém? Promessas de Deus feitas ao povo de Israel. Com que palavras Deus afirma que essa aliança, essa nova aliança, é realmente com o povo de Israel? Com que palavras, irmãos? Você vai ler aí na sua Bíblia agora. Deus conclui, agora sim, o que ele está falando sobre a nova aliança que fará com Israel. Versículo 35 em diante, até o 37. Quero dizer para vocês que depois vocês podem fazer uma leitura do 31 ao 37, ou então até ao final do capítulo 31. Mas o seguinte, vamos ver as palavras que Deus confirma que realmente Deus ama o povo de Israel e que essa aliança é com eles. Diz aqui o 35, assim diz Yahweh, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, e a dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz Yahweh, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz Yahweh, o Eterno, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz Yahweh. Então, irmãos, agora Deus, ele diz assim, que deu as leis fixas do sol, da lua, das estrelas, e diz que se essas leis falharem, aí sim Israel deixaria de ser uma descendência diante dele, né?
Se pudessem ser medidos os céus lá em cima e os fundamentos da terra, então Deus rejeitaria o povo de Israel, né? Israel deixaria de ser uma nação diante dele. Mas nós vemos aqui que essas palavras de Deus são meramente para mostrar que o amor que ele tem por seu povo é muito grande e que não é capaz do ser humano medir os céus. O sol e a lua e as estrelas brilham até hoje, as leis fixas continuam, amém? Isso é uma prova de que a nova aliança Deus estabeleceria com o seu povo, né? A outra pergunta diz: com que foi selado essa nova aliança? Lucas 22, 20. Com que foi selada essa nova aliança? Podeis abrir vossa Bíblia, Lucas 22, o verso 20. E diz aqui, ó: semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Então aqui disse o Salvador, essa tomando o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Amém? Derramado em favor de vós. Então, glória a Deus. Essa nova aliança, assim como a primeira aliança, também foi selada com sangue. Agora o sangue imaculado, precioso, sacrossanto do Filho de Deus, o sangue do Messias, o sangue do Cordeiro. Amém? Então vamos aqui, Mateus capítulo 15, verso 24. Vamos ver a confirmação de que esse pacto, esse sangue que o mestre disse em favor de vós, ele está aqui tratando primeiramente do povo de Israel, o povo judeu. Ó, Mateus capítulo 15, verso 17. Mateus capítulo 15, 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém? Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A quem ele foi enviado, irmãos? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Então o sangue da nova aliança é um sangue que é feito para selar, foi derramado para selar a nova aliança de Deus com o seu povo. Em Mateus 1, versículo 21, quando fala ali do nascimento do Messias, diz: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso se tratando do povo de Israel. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sendo que a nova aliança é com o povo de Israel, podemos então ser participantes da mesma aliança? E agora, meus irmãos? Sendo que a nova aliança, como nós vemos aqui na palavra, é feita com o povo de Israel, eu posso participar da nova aliança? Você pode ser participante da nova aliança? Podemos sim. E nós vamos abrir agora a Bíblia em Efésios, capítulo 2. Abra aí sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, o versículo 11, aqui até o 14. Portanto, lembrai-vos que outrora, vós, gentios na carne, outrora, são chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, que nós éramos gentios, né, como diz aqui, gentios na carne, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Amém? Palavra aqui de Paulo aos Efésios, e a nós também, é que nós podemos sim participar dessa aliança, através do sangue que foi derramado por nós lá no Calvário. Mas esse sangue, esse sacrifício, o que é que ele faz? Ele abre as portas para mim e para você fazer parte do povo de Israel.
Diz aqui, o versículo 12, naquele tempo, quando nós estávamos gentios na carne, naquele tempo estáveis sem Cristo, quando nós não seguíamos ao Messias, não aceitamos o Messias. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Então, irmãos, no momento que nós aceitamos o Messias, nós passamos a fazer parte da comunidade de Israel. E agora, não somos mais estranhos às alianças da promessa. Por quê? Porque Deus fez as alianças com o povo de Israel. Quando eu aceito o Messias, o sangue da nova aliança, eu passo a fazer parte do povo de Israel, né? Da comunidade de Israel. E não sou mais estranho às alianças da promessa. Então diz aqui, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha aí. Mas e depois que nós aceitamos o Messias? A Bíblia diz, mas agora, em Cristo Jesus, versículo 13, vós que estáveis longe, ou seja, nós sem o Messias, que morreu para remir os pecados de seu povo, nós estávamos longe sem ele. Mas agora, depois da morte dele, nós fomos aproximados, ou seja, nós passamos a fazer parte da comunidade de Israel. Passamos a fazer parte da família de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue do Messias. Amém? O 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos, ou seja, dos dois povos, dos judeus, da comunidade de Israel e dos gentios, fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então havia algo que nos separava da comunidade de Israel. E através do sangue da nova aliança, e nós quando aceitamos o Messias e aceitamos esse sangue, nós passamos a fazer parte da comunidade de Israel, e somos aproximados, e de ambos agora ele fez um povo, né? O versículo 19 diz que assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. A família de Deus, o povo de Israel. Nós agora, através do Messias e seu sangue, nós fomos aproximados, passamos a fazer parte da comunidade de Israel. Não somos mais estranhos às alianças da promessa. E não somos mais peregrinos na terra. Somos concidadãos dos santos. E agora somos da família de Deus. Amém? Aleluia. Então que Deus abençoe, irmãos, cada um de nós. Que possamos crescer na graça e no conhecimento do Eterno. Possamos entender, irmãos, que a nova aliança é feita com o povo judeu, com o povo de Israel, e nós podemos ser participantes sim dessa aliança quando aceitamos o Messias, quando através do seu sangue, o sangue da nova aliança, nós passamos a fazer parte do povo de Israel, não é? E o que é que acontece aqui? É que, como disse a menina, mudou tudo, a nova aliança mudou tudo. Não, na realidade, irmãos, a nova aliança, Deus imprime suas leis em nossa mente e em nosso coração. Não tem como eu dizer que faço parte da primeira aliança e sou desobediente aos seus mandamentos. Não cumpro com as suas leis, não obedeço às suas leis, aos seus juízos. Então, irmãos, a nova aliança não tem nada a ver em Cristo, o Messias, ter vindo anular a lei, de forma alguma. Mas é Deus imprimir agora essas leis, esses mandamentos, em nossa mente e em nosso coração, amém? Então que possamos realmente fazer parte da nova aliança. O sangue do Cordeiro, ele sela essa aliança de Deus com o seu povo, onde Deus imprime suas leis e seus mandamentos em nossa mente e em nosso coração. Então, glórias ao nosso Deus, glória ao Eterno, que Deus abençoe a todos, irmãos. Agora está encerrada essa terceira parte desse estudo, e eu espero que o Espírito de Deus ilumine a compreensão de cada um de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.